No vídeo de ontem nós falamos sobre como a prática nos leva a conjecturar, a prever melhor o nosso futuro. E hoje eu quero te ajudar especificamente com sentimentos, com o seu autoconhecimento, com coisas que você faz, às vezes de modo impulsivo, e você não gosta. Vamos me pegar como exemplo. Eu era, ainda sou, mas melhorei muito, graças a Deus, uma pessoa muito impulsiva. Então, às vezes, a pessoa falava alguma coisa e eu já vinha pá, na lata. Estourava, explodia, perdia toda a minha paciência, perdia toda a estribeira, falava aquilo que não precisava falar, ficava irritado, com raiva, irado mesmo, né? Um vício e machucava as pessoas, enfim, gerava muitas consequências negativas e eu olhava aquilo lá e falava, pelo amor de Deus, nem eu me aguento mais, eu quero mudar isso aí. Como que eu fiz para isso acontecer? Eu comecei a entender e enxergar os motivos que me levavam a ficar irado. Então, algumas coisas aconteciam repetidamente e eu falava assim: quando isso acontece, eu fico irado, eu perco a cabeça, eu perco a minha paciência e saio soltando os cachorros em cima de todo mundo. Eu não quero mais fazer isso e eu vou mudar. Então eu comecei, às vezes eu até anotava, pegava meu caderninho lá, meu diário, né? Igual eu já mostrei várias vezes, e anotava. Sei lá, se eu pegar os antigos ele deve ter alguma coisa. Eu anotava, perdi a paciência com tal e tal coisa, perdi a paciência com tal e tal coisa, fui irado com tal e tal coisa me irritou e eu perdi a cabeça. E eu fui anotando isso e fui prevendo. Então, antes de acontecer, eu já ficava meio, sabe assim, com o pé atrás, porque eu já sabia, ó, provavelmente isso vai acontecer e eu vou perder a cabeça. Então deixa eu me afastar. E eu me afastava. E assim eu vou fazendo, utilizando coisas desse tipo até hoje com sentimentos e coisas que eu quero melhorar. Às vezes eu vou, ainda fico muito irritado com alguma coisa, só que isso acontece no meu trabalho, tá? Já mudou, então no meu trabalho, sei lá, tô dirigindo, sou motorista de aplicativo, tô dirigindo, e o dia tá ruim, só toco aquelas corridas ruins, eu já sei que eu vou perder a cabeça, vou xingar, vou ficar bravo, vou querer socar o volante, isso acontece às vezes, mas quando eu tô sozinho, obviamente, né? Então eu já comecei, ó, tá ficando ruim, deixa eu ficar tranquilo aqui, eu dou uma pausa, dou uma respirada, como um melzinho para melhorar, para dar mais energia mental. E já agora eu já consigo diminuir. Então a gente vai vendo que nós temos certas inclinações negativas e elas são meio um pouco previsíveis. Você já sabe que vai acontecer e que você vai perder a cabeça, tá? Isso pode ser, eu tô dando um exemplo aqui da ira, que é comigo, mas pode acontecer com tudo, com preguiça, com luxúria, com, pô, enfim, com todos os vícios, né? Às vezes a pessoa é preguiçosa, isso acontece comigo também, sei lá, você quer passar descansando 15 minutos, você passa 1 hora e meia, entende? Então, enfim, você consegue prever, é isso que eu quero dizer. E sempre que você consegue prever, você consegue se preparar. Então você já sabe agora qual inimigo que você vai enfrentar e como ele geralmente chega até você. Então você pode agora começar nessa previsão também encontrar artimanhas para conseguir fugir disso, independente do que seja. Então, sei lá, você tem um problema com luxúria, você tá no Instagram vendo foto de mulher, você sabe que isso vai te levar para algum lugar, né? Usei esse exemplo no vídeo de ontem também. Você sabe, pô, começa a parar de ver isso. Se você vê que tá te levando para um lugar profundo, sai do Instagram, sabe? Começa a prever isso, para você não aprofundar ainda mais aquele sentimento negativo. Isso você pode fazer com tudo, você só precisa prever e aprender a pensar. E uma dica final aqui para já finalizar também. Antes da dica, te falar um negócio. Se você quer a minha ajuda para prever essas coisas, para organizar a sua vida, ordenar a sua vida, para sair do ponto A que você tá e para chegar no ponto B, eu consigo te ajudar a estruturar a sua rotina para que você possa cada dia mais dar passos mais significativos para chegar no seu objetivo. É só você clicar no link abaixo. E a minha dica é a regra dos 30 segundos. E eu aprendi isso aí com, sei lá, 17, 18 anos, quando eu era verdadeiramente muito impulsivo. Sempre que você prevê que alguma coisa ruim vai te acontecer, ou que você vai estourar, que você vai perder a cabeça, que você vai entrar num lugar ruim cujo qual você não quer entrar, assim como eu era irado lá, pode ser com tudo, como eu já disse, respire por 30 segundos. Espera, respira, para e começa a se treinar, tá?
Começa a se treinar a fazer isso. De quando você percebe que vai acontecer, você respira e aí depois você reage àquilo que te acontece. Então, para pegar outro exemplo, você percebe que você tá afim de ir lá no sofá, deitar, descansar só 15 minutinhos. Pô, então como que eu vou fazer? Eu já sei que provavelmente eu tô mais cansado hoje, então eu vou deitar lá no sofá, mas eu não vou levar o celular. Porque se eu levar o celular, talvez eu fique no Instagram. Então deixa o celular longe. Pronto, previu, tá ótimo. Certo? E uma segunda dica, vou dar outra também. Como que acontece isso? Primeiro, você começa a enxergar os momentos em que isso te acontece. Então, vou exemplificar comigo. Quando eu sabia que eu ia ficar irado, quer dizer, sabia não, quando eu via que eu tinha ficado irado, eu rezava e pedia ajuda de Deus. Você pode usar a tua fé aí, você faz o que você quiser. Mas eu ia lá e rezava uma Ave Maria quando acontecia, depois de ter acontecido. Só que daí eu comecei a perceber os momentos e daí eu começava a reagir impulsivamente e lembrava que eu estava fazendo coisa errada, parava no meio e rezava uma Ave Maria. Aí depois eu comecei a antecipar. Então, antes de eu reagir, eu conseguia já rezar a Ave Maria e não reagir. É esse movimento, parece que tem umas 3 fases, né? Em que você começa, você reage e depois você pede a graça de Deus ou melhora, começa a pensar sobre isso. Aí depois, durante, você reza, pede a graça de Deus, melhora, faz o que você quiser. E daí depois, antes, tá? Pelo menos comigo, eu percebi esses 3 momentos em que eu fui melhorando gradativamente. E talvez isso faça sentido pra você. Grande abraço, até amanhã e tamo junto.